O casamento apresenta a união de duas ou mais tribos, duas aldeias ou ao menos duas famílias. Nessa grande escala, as duas pessoas que de fato estão se casando são um incidente menor. Assim sendo, sinto que as duas pessoas que se unem não o fazem somente para afirmar seu desejo de manter a tradição, mas também porque precisam desse relacionamento como um símbolo, uma parte de um sentido maior, muito maior, de conexão em sua vida. Deixe-me explicar de outra forma. Eu me apaixonei por meu marido depois que nos casamos. Nesse processo foi importante a compreensão do que ele se casou, não somente com alguém chamado Sobonfu, mas com todo um grupo étnico, toda uma família e uma aldeia. E que no meio disso tudo eu era importante. Mas minha importância estava no sentido maior da comunidade que o trouxe a mim. Essa compreensão, por seu turno, me fez ver que eu não podia personalizar meu relacionamento com ele. Não é uma relação minha, mas nossa. E o nós aqui não se limita a duas pessoas, mas se estende a toda a aldeia. Ao expressar seu compromisso com o casamento, o casal expressa um compromisso com o espírito, um compromisso com o ser, com a outra pessoa e com a comunidade em geral. A comunidade, por estar presente e compartilhar de seus votos, está fazendo o mesmo. Portanto, é mútuo. Um casamento é uma oportunidade, quase uma obrigação, para todos reafirmarem seus relacionamentos uns com os outros, com os ancestrais, com tudo à sua volta. Portanto, o casamento não é só um assunto entre duas pessoas, mas um evento com um propósito para todos na aldeia. Antes de um casamento, as pessoas que passaram pela iniciação com a noiva e o noivo dão ao casal sua bênção e encorajamento. Os anciãos também vêm dar sua bênção. Eles dizem que viajaram pela mesma estrada, que não foi totalmente plana, que existem obstáculos, mas que é assim mesmo. Ouvir dos anciãos que a estrada da intimidade não é pavimentada com pérolas e ouro e que se tem de trabalhar constantemente nela ajuda a remover expectativas pouco realistas sobre o casamento. Em nossa cultura, para que um casal se case, é necessário desenvolver uma série de rituais. Por exemplo, depois da aprovação da união pelos espíritos, há o ritual de transferência das almas. Outro ritual une as duas almas. Um terceiro ritual une os propósitos das duas pessoas, porque quando há um casamento, haverá um propósito compartilhado. Assim, por mais difícil que seja imaginar um casamento sem um dos noivos, a coisa funciona, porque o processo é todo baseado em espírito e ritual. Se houver um objeto para representar a pessoa ausente, algo que seja dela, então seu espírito poderá ser incluído no ritual. De fato, estará presente. Depois da longa celebração de casamento, há um ritual de boas-vindas, que funciona como uma ponte para incorporar a noiva na família do noivo. Assim, em geral, o marido não vai logo morar com sua esposa, não há lua de mel. Alguns dos membros da família da noiva ficam com ela para ajudá-la a integrar-se na nova casa. E as mulheres da nova família passam algum tempo com ela e a recebem no novo círculo, em que de agora em diante será cuidada e receberá todo o apoio que precisar. Na África, há troca de presentes antes do casamento. Esse aspecto da cultura africana é normalmente mal compreendido no Ocidente. Muitas pessoas veem isso como uma venda da noiva. A prática pode ter se tornado isso em várias partes do continente, sob a influência do Ocidente e da modernidade, em lugares onde as pessoas estão desesperadas por bens materiais e perderam sua conexão com o espírito ritual. Os ancestrais faziam algo que as pessoas não compreendem mais. Algumas pessoas tentam tirar vantagem disso, da forma que puderem.
Mas na prática da Gara, não se pode tirar vantagem assim. Usar o dote de um membro da família em benefício próprio traz morte à família. Algumas pessoas tentaram fazer isso e aprender a lição de maneira difícil antes de morrer. Minha última visita à aldeia foi afetada pela morte de um rapaz que tentara vender a vaca que foi dada no ritual de transferência de alma de sua irmã. Quando ele descobriu que foi pego pelos ancestrais, chamou todo mundo para confessar o que tinha feito, em uma tentativa de se redimir. No entanto, era tarde demais. Ele disse que toda vez que olhava em volta, via seu fantasma acenando. Ninguém poderia ter imaginado que um rapaz tão adorado poderia ter sido tentado dessa forma. Não que desconhecesse o perigo, mas a tentação de uma viagem em cidade na costa do Marfim simplesmente nublou sua capacidade de discernir suas responsabilidades. Quando uma mulher se casa, apesar de manter o nome de sua família e o transmitir para seus filhos, ela passa para a família de seu marido, ou seja, somos matrilineares e patrilocais. Desculpa, gente. Para que a noiva deixe sua casa, sua alma tem de ser transferida de sua família para de seu marido. Isso é feito com o sacrifício de uma vaca. O animal é dado pela família do marido para a família da esposa. Sem esse ritual de transferência de alma, em geral, a mulher encontra dificuldades em ficar com sua nova família. Seu espírito vai querer voltar ao local em que se sente em casa. Quando a família da esposa recebe a vaca, ela é abatida e deixada no telhado da casa como oferenda ao espírito. Ali, ela deve ficar por ao menos uma noite, para que o espírito venha alimentar-se. Ninguém poderá comer até que o espírito esteja satisfeito. O espírito vem e inspeciona a oferenda. Ele decide, então, se o ritual foi satisfatório. Se não ficar satisfeito, no dia seguinte a carne estará estragada. Isso significa que o sacrifício não foi feito de forma correta. Se no dia seguinte a carne estiver boa, é porque está tudo bem, que o espírito banqueteou-se e todo mundo poderá comer. A carne é primeiro dividida entre as pessoas da família da esposa. Depois, parte dela é levada à família do marido. É sua responsabilidade dividir com o resto da aldeia. Depois que a alma foi transferida de uma casa para outra, há outro ritual que deve ser feito para unir as duas almas. Todos os membros da família reúnem-se. Há uma invocação, chamando os espíritos para virem supervisionar a união. Se houver algum obstáculo, pede-se aos espíritos que limpem o caminho para o casal. Pede sua bênção e mais um olho para o casal enxergar, para ajudá-lo em sua vida diária. Um pote, feito para a ocasião, é trazido. As pedras de nascimento da noiva e do noivo são colocadas lá dentro. São as mesmas pedras que foram escolhidas por eles durante os rituais de audiência, antes do nascimento. Além disso, potes contendo o remédio de cada um são abençoados. Então, todos os presentes oferecem uma prece ao casal. Depois disso, coloque-se água no pote com as pedras. Algumas vezes são adicionadas sementes ou raízes. O pote então é levado para o altar da família do marido. Ali ficará para o resto da vida do casal. Na minha aldeia, as pedras do meu casamento com Malidoma estão no quarto de cura. Quando um de nós morrer, um ritual de separação permitirá que as pedras sejam retiradas e a pedra daquele que morreu será colocada dentro ou sobre seu túmulo. Esses são alguns rituais associados ao casamento em nossa cultura. Existem muitos outros. Quando as pessoas dizem que se casam para ter filhos, é uma declaração muito limitada. Não leva em conta que os dois espíritos têm seus próprios propósitos superiores.
Se um casal se casa somente para ter filhos, arrisca-se a não cumprir seus propósitos. E esse fracasso é transferido à criança. O que quero dizer é que se duas pessoas casadas não admitem que têm um propósito mais elevado a cumprir e limitam seu casamento apenas a ter filhos, elas deixam seu propósito dormente. Quando as crianças chegam, os pais compreendem que existe algo que não conseguiram realizar e esperam que seus filhos o realizem por eles. Isso deixa todas as expectativas dos pais sobre a criança e não lhe dá a oportunidade de tomar seu próprio propósito em suas mãos. Pais que pensam que seu único propósito é ter filho, depois que as crianças saem de casa, muitas vezes têm dificuldades em continuar juntos. Na nossa aldeia, a poligamia é permitida. Não é vista como adultério porque não é escondida e é adotada somente com a aprovação da esposa. Cabe a ela decidir se quer outra mulher na casa. Uma segunda esposa entra na família, como em qualquer outro casamento. Muitas mulheres escolhem isso para trazer mais energia feminina para a casa e torná-la mais alegre. Minha tia escolheu ter várias outras mulheres com ela. Isso não é considerado como perversão. É uma atitude que a mulher toma quando se sente alegre em seu relacionamento e quer trazer outras mulheres para dividir essa alegria com ela. Algumas vezes, o homem não quer múltiplas esposas, quando sabe que não será capaz de sustentar a intimidade com mais de uma mulher. Para manter um casamento saudável, a coisa mais importante é honrar a relação, vê-la como algo guiado pelo Espírito. O segundo passo é reconhecer a alma do outro, reconhecê-lo não apenas como ser humano, mas como espírito que escolheu um corpo para habitar. E, por meio de rituais, unir essas almas. Talvez os casais no Ocidente pudessem usar em seus rituais objetos significativos que têm desde a infância, que se tornaram sagrados para eles. E com a presença dos parentes ou de amigos, unir todos esses objetos sagrados em um pote ou cesto e depois mantê-lo em um espaço reservado da casa, como um altar. Poderia ser mantida em um quarto de dormir ou algum lugar da casa onde ambos têm acesso. As pessoas poderiam usar esse local especial para tirar forças, especialmente quando as coisas ficam difíceis. Elas poderiam sempre voltar a essa fonte, estar em contato com um tempo anterior aos problemas e realmente tirar a energia disso. A gente termina aqui então, gente.